Olá a todos, Ferrell aqui novamente, e o vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui um programa que você pode usar o seu celular como controle remoto no Linux. Então vamos para o vídeo que vai ser bem legal. Bom, gente, estou aqui com o desktop aberto. A primeira coisa que eu vou estar fazendo é abrir, né? E o nome do programinha aqui é Unified Remote, né? Vou entrar aqui no site deles. E aqui eu tenho a opção aqui de vir aqui em download, né? E aí você vai estar baixando, na verdade, o server, né? Porque vai ser um servidor, seu computador. E ele está disponível para o Windows na versão 10 e 11, no macOS a partir da 10.9, para Linux também aqui tem a opção aqui de outros sistemas operacionais, né? Que no caso aqui são variações aqui do Raspberry Pi, né? Não tem para Chrome OS, não tem para Chromebook, né? Talvez aí com um pouco de parcimônia você consiga rodar a versão de Linux no Chrome OS, né? Porque o Chrome OS, né, o Chromebook é uma distro Linux, na verdade, né? Eles meio que separam, né, um pouco as duas, né? Mas elas são, na verdade, o Chromebook, né? O Chrome OS também é uma distro Linux. E aí ele tem aqui a versão portable para todas as distros, né? Distros baseadas em Debian, né? Que é no caso aqui Ubuntu, Debian, Mint, né? Você vai instalar, você pode pegar o pacote, né? E também as versões baseadas em RPM, né? Red Hat, que é o Fedora, o próprio Red Hat, o OpenSUSE, né? Você pode estar baixando também o pacote. Procurei para ver se ele tem Flatpak e não encontrei, né? Podia ter procurado também em Snap no Ubuntu, né? Mas acabei não encontrando. Você vai baixar o aplicativo, né? No caso aqui eu já baixei. No caso, hoje em dia, versão de 64 bits, é muito difícil você achar um sistema que seja 32 bits hoje em dia, algum computador, né? Tem que ser muito antigo. E o sistema operacional para rodar ele também é bem complicado de você estar achando, né? E aí vai aqui no seu gerenciador aqui de arquivos, né? Vou colocar aqui em downloads, né? Eu baixo geralmente, escolho aqui geralmente a pasta programs, né? Para os meus programas, né? E eu vou ter aqui o meu arquivo baixado que vem com o nome aqui de Your Server, né? Esse daqui, né? E aí como que você vai fazer a instalação? Geralmente 2 cliques, né? E você instala, né? Pode ser que algumas distribuições, né, baseadas em Debian, né, no Ubuntu, creio que deve ser fácil, o Mint também é muito fácil, né. Pode ser que algumas distribuições você precise abrir esse GDEB, né. Acho que no Ubuntu você usa o GDEB, no Xubuntu também, né, as distros baseadas aqui no Ubuntu também usam, né, acho que com exceção do Unity, né, o Ubuntu Unity acho que não tem o GDEB por padrão, né. Então, de modo gráfico, né, você vai estar instalando desse modo, né? Como eu já instalei aqui, se você clicar em reinstalar pacote, ele vai fazer a reinstalação. No Xubuntu, na verdade, não, porque tem algum bug aí que o GDEB não funciona direito. Eu tive que fazer a instalação usando aqui instalação de programa, que no caso aqui é a Gnome Software que eu tenho instalada. Você também de repente pode usar a Snap Store para estar fazendo a instalação também, né? E aí depende do que você achar melhor. Pode também, né? Isso aqui para quem é mais raiz, né? Você pode estar vindo aqui com um terminal aqui e fazer um sudo dpkg-i e fazer a instalação do pacote e depois você dá um sudo dpkg dpkg-i para fazer a instalação, o server, você faz a instalação, aí depois você dá um sudo apd-get install-f para ele fazer a instalação das dependências que de repente ficou faltando, né? Não fui desse jeito aqui, né? Porque não é muito trivial, né? E aí depois que você faz a instalação, né? O que você vai fazer? Fecha aqui, vai procurar pelo aplicativo aqui,
e o Knife Remote, né? Na verdade, ele vai estar abrindo uma página da web para mostrar que o servidor tá rodando. E eu tenho aqui o Server Started, né? Posso gerenciar, conectar algumas contas como o Spotify, o Teldus, né? Aqui os tipos de conexão que de repente ele vai estar listando, né? E aqui o que startou no meu surfer, né? Startou Wi-Fi, né? E aqui Auto Discover Interface, LAN Detect, Input Mode, que é o X11, eu não uso o Wayland, né? Porque afinal é um Xubuntu, não é o Ubuntu, né? E aí depois qual que é o próximo passo? O próximo passo é estar fazendo a instalação no seu celular. Você também precisa estar instalando ele no celular. Agora, gente, aqui no Android, né? Vou estar mostrando aqui para vocês, né? Eu uso um programinha chamado Visor, né? Para exibir ao exibir aqui no computador, né? Às vezes ele dá esses probleminhas mesmo, né? Tem que clicar aqui em permitir, né? E aí eu posso também aqui, ó, olhar aqui o meu celular aqui, né? E no caso aqui, eu tenho uma configuração um pouquinho diferente aqui. Eu já tenho instalado ele aqui, o Knife Remote, né? No meu celular. Caso alguém queira aqui saber como que instala, né? Não tem muita dificuldade, né? É só você entrar assim na sua Play Store, né? E você coloca, por exemplo, aqui ó, o nome, né, do aplicativo que você quer baixar e aí você manda instalar, né? Mel na chupeta, né? Muito facinho de estar instalando algum aplicativo aqui no seu celular, no seu Android, né? Eu não sei se tem também para Apple, né? De repente, alguém que tenha Apple aí, se quiser se pronunciar se tem esse aplicativo ou não, pode me avisar. Mas geralmente quem usa Apple dificilmente vai usar Linux por alguma coisa, né? Voltando aqui, eu tenho aqui o meu aqui aberto aqui no caso e vou entrar aqui no Knife Remote. Ele fica aqui nessa parte aqui onde tem vários aplicativos. Vou clicar aqui nele, né? E aqui tem a versão completa, né? Basic Input, File Manager, Keyboard, Media, Power, né? No caso aqui eu vou vir aqui em Basic Input, né? Pule e continue, né? E aí eu tem essas informações aqui na tela que ele mostra aqui para como vocês podem estar vendo, né? Vou ver se eu consigo ampliar. No caso não, né? E aí ele dá aqui, usa o toque para simular movimento do mouse, né? Eu não estou usando o mouse, né? Estou usando o meu celular, né? Depois qualquer coisa eu mostro num shorts essa parte. E aí ele mostra aqui, toque com o dedo para simular o clique com o botão esquerdo, né? Simulou o clique com o botão esquerdo, só para ficar assim mais fácil, ó. Pronto, né? Abri aqui o meu menuzinho aqui do meu computador. Toque com 2 dedos para simular o clique com o botão direito, né? Você dá um toque com 2 dedos, clique com o botão direito. Arraste 2 dedos para rolar, né? No caso aqui eu preciso ter alguma página aberta, não tenho, né? Ou tenho? Não tenho, porque é do próprio Firefox aqui, ó. Arraste 2 dedos para rolar. Eu tô arrastando os 2 dedos. Você arrasta na tela do seu celular, né? Pressione longamente e mova o dedo para arrastar, né? Vou minimizar aqui. Pressione logo. Aí o que ele vai estar fazendo aqui, ó? Vai estar aqui selecionando. E aí você toca uma vez para soltar. Ou então você vem aqui no app que você quer mexer, né? Você pode estar ampliando também, né? Você pode estar fazendo várias coisas, né? Eu confesso que assim é até que interessante, mas eu prefiro mesmo o mouse mesmo, né? Para fazer algumas coisas em vez de fazer isso. Mas assim é muito útil de repente assim, você quer ligar o computador na TV, né?
E você pode de repente até usar aqui o texto, né? Vamos voltar aqui no Firefox, né? Vou clicar aqui no maisinho, né? E eu quero digitar alguma coisa aqui. Vou clicar aqui, clico na minha barrinha aqui, vou até mostrar aqui para vocês, né? Em outra aba aqui, né? Opa. Aqui, ó. O teclado abriu, né? Como vocês podem estar olhando aqui. Então você pode estar fazendo a digitação usando o teclado. Vou aqui minimizar aqui, porque senão ele trava tudo, né? Vou minimizar aqui, ou melhor, sim, vamos deixar aqui vamos diminuir aqui o Firefox. E vamos deixar ele aqui do lado aqui, ó. Basic Input de novo. Né? Vou digitar aqui alguma coisa aqui, ó. E agora eu estou digitando usando o teclado do meu celular. Não estou usando o teclado do notebook. Para ficar mais fácil aqui, vamos reduzir aqui a tela do Firefox. E vamos arrastar mesmo aqui do lado. Agora eu estou usando o mouse, gente, confesso, porque para arrastar não é muito bom o meu celular. Pode ser que algum celular seja melhor, né? E aí sim, eu vou estar usando agora o meu teclado aqui, ó. E ó, eu vou estar digitando o que eu quero. Quero entrar num site aqui, vai no Google, né? Google.com, né? E ele entrou aqui no Google, né? Quero, por exemplo, parar de digitar e usar o mouse, né? É só minimizar aqui no meu celular, que aí eu posso estar utilizando aqui o mouse, como vocês podem estar olhando. E era isso que eu estava querendo mostrar para vocês. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaram, curtam, comentem, compartilhem e deixem a opinião de vocês sobre o assunto. Até a próxima, gente, e fui!